Quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Desta feita, amados irmãos, iremos trazer uma mensagem da Palavra de Deus referente à 13ª lição deste trimestre, a última lição, que tem como assunto batalha espiritual e as armas dos crentes. Louvado seja Deus. Gostaria primeiramente, amados irmãos, de pedir a vós que abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar deles livremente, como me convém falar. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, é uma leitura maravilhosa sobre a batalha espiritual do crente, e sobre as armas espirituais, a armadura do crente, a armadura de Deus, para o cristão louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, o texto em que estamos lendo, que tem como a seguinte epígrafe, a armadura de Deus, epígrafe para os irmãos que não sabem, louvado seja Deus, é um subtítulo ou um título dado a um texto. As epígrafes que tem na Bíblia, elas não são inspiradas, foram escritas pelos tradutores que escreveram as Sagradas Escrituras, que transcreveram na linguagem de seu país, mas a seguinte epígrafe é maravilhosa: a armadura de Deus. Amados irmãos, como o texto bíblico assim diz, nós não temos que lutar nem contra carne e nem contra sangue. Nós temos que lutar contra os principados e potestades. Louvado seja Deus. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, amado irmão, perceba em Cristo Jesus nesta noite. Nós não temos que lutar contra homens. Nós não temos que lutar contra as pessoas. Nós temos que lutar contra as forças espirituais da maldade. E como vamos fazer? O apóstolo Paulo, ele diz, até o comentador da lição coloca como o texto áureo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. Louvado seja Deus. Então nós temos que nos revestir de Deus. Nós temos que nos revestir, e o apóstolo Paulo,
Ele, amados irmãos, ele dá a descrição da armadura. Primeiramente, ele vai falar: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. O crente precisa andar na verdade, chamada Jesus. O crente precisa, amados irmãos, ter louvado, engrandecido o nome do Senhor Jesus, a couraça da justiça. O crente tem que andar em sinceridade para com Deus e para com os homens. O crente precisa ser uma pessoa transparente, sem mentira, sem engano. Quantas das vezes muitos estão aí enganando, mentindo, traindo-se uns aos outros e está despreparado. Eu fico besta com alguns crentes que vivem no desmantelo, vivem na mentira, vivem no adultério, vivem no pecado. Uma certa feita, uma irmã numa igreja aí foi expulsar um demônio. Em nome de Jesus Cristo, foi expulso. Ele olhou para ela e disse: quem é tu? Por favor, aceita meu quem é tu, mentirosa? Então isso acontece, amados irmãos. Na Bíblia Sagrada, alguns jovens foram expulsar um demônio e chegaram perto daquele endemoniado e disse: nós te expulsamos no nome de Jesus Cristo, a qual Paulo prega. E a Bíblia diz que o demônio olhou para aquele jovem e disse: Paulo, eu sei quem é. Jesus eu conheço. E vocês são quem? O endemoniado puxou uma vara e meteu-lhe a peia. Porque crente desmantelado, amados irmãos, que vive na mentira e que vive na injustiça, louvado seja Deus, ele só presta para ser pisado pelos homens. É como Jesus disse: vós sois o sal desta terra. Se o sal perdeu o seu valor, se o sal perdeu o seu sabor, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. É que eles vão levar uma pisa. Uma pisa. Por quê? Porque não andavam segundo a verdade. Arme-se nesta noite com a verdade, com a couraça da justiça, louvado seja Deus, e cinja teus lombos com a verdade. Outro fator, outra característica da armadura de Deus: calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Você tem se preparado com o Evangelho da Paz? Você tem se municiado? Você tem se carregado deste Evangelho de poder e um Evangelho de paz? Porque o que eu escuto no meio da rua de certos crentes pregando, meus amados irmãos, é uma vergonha. Botando o povo no inferno, amaldiçoando o povo no meio da rua. Amados, nós fomos chamados para pregar o Evangelho da paz. Este Evangelho de poder que transformou a mim e a você. Porque nós vamos estar pregando um evangelho de inferno no meio da rua. Sim, é necessário falar no inferno. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. É verdade. Mas temos que pregar dentro da Bíblia. Quando você prega a Bíblia, almas se convertem. Você pode descer o rei. Mas tem crente que vai com desabafo para o meio da rua. Isto não é evangelho de paz. Isto não é o evangelho genuíno de Jesus Cristo, não. É um falso evangelho. Pregue o evangelho. Calce os pés na preparação do evangelho da paz. Como diz o escritor sagrado: ó, quão bom suave é aqueles que calçam os pés na preparação deste evangelho de paz. Oh, quão suave é aquele que anda neste evangelho. Amados, a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E como ouvirão
se não há quem pregue. Ninguém vai ouvir se você não pregar. Ninguém vai dar crédito se você não pregar. Uma certa feita o profeta Isaías se levantava e dizia: quem deu crédito à nossa pregação? Porque ele pregava. É fácil pregar? Não, é muito difícil, uma grande responsabilidade. Primeiramente tem que se viver. Mas requer de mim e de você anunciar que está preparado. Calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Prepare. Deus quer te usar nesta terra. Se prepare, louvado seja Deus. Outro componente da armadura de Deus: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Escudo da fé. Louvado seja Deus. Você tem que estar com essa proteção. Você tem que estar com esse escudo. A sua fé precisa ser uma fé inabalável em Deus. Para que você, amado irmão, durante esta caminhada, durante, louvado seja Deus, esta crise pandêmica, você escuta muita besteira, muito disse-me-disse, muitas coisas que acontecem por aí, escândalo. E se você não tiver com a sua fé firmada em Deus, você se abala. A fé é um escudo. E este escudo que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele consegue apagar todos os dados inflamados do maligno. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor como um leão buscando a quem possa tragar. Cabe a mim e a você se utilizar do escudo. Quem não vai para a guerra de escudo é alvejado. É igual um policial que anda sem o seu colete à prova de balas. Ele está vulnerável. Ele tem que andar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com a arma, mas com o colete, mas com a sua proteção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, amados irmãos, é a inteira certeza de salvação. Você tem que ter a inteira certeza de salvação. Porque se você não tiver certeza de que é salvo, você está acabado. Você está um crente derrotado. Você tem que crer. Jesus Cristo me chamou. Ele me elegeu. Ele me nomeou. Louvado seja Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que andar com a palavra. A palavra é a maior arma que o crente tem. Louvado seja Deus. É a espada do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para combater todas as hostes espirituais da maldade. Talvez você está trabalhando, alguém lhe insulta, alguém lhe grita, alguém lhe humilha. Mas você está guardado. Você está armado. Você tem autoridade na palavra de Deus para repreender o mal e você não é abalado porque a sua inteira certeza de fé está em Deus, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Orando em todo o tempo com toda oração e súplicas no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, buscando em todo o tempo e vigiando. Porque se você não estiver vigiando, amados irmãos, é perdido. Pode estar coberto dessas armaduras espirituais. Pode ser batizado no Espírito Santo. Mas se você não estiver coberto por uma coisa chamada vigilância, Jesus disse: olhai, orai e vigiai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se faz necessário, amados irmãos, nós estamos com esta armadura, vigiando em todo o tempo e orando em todo o tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que nós possamos vencer esta guerra. Crente que é crente, vence guerra. Louvado seja Deus. Então, nesta noite, amados irmãos, fiquemos com esta palavra. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. E espero, os amados irmãos,
que possamos interagir no grupo. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe.